Mensagem de hoje, nós continuamos nessa série maravilhosa, O Amor Faz. Que bênção que Deus tem feito. Nós já estamos aí acelerados na obra lá em São Luís. Falei com o pastor João hoje, dentro do templo, né? O pessoal já fez o altar, já está organizando muita coisa. Só estamos esperando agora a parte da fachada, porque a gente vai estar levando, né, de frete num caminhão, ar-condicionado que está ali, o som já está lá, aí sim, vai levar essa fachada, o forro. E eu estou crendo aí, eu creio que mês que vem, pelo menos estamos com essa esperança, mês que vem a gente já, com fé em Deus, inaugurar oficialmente lá São Luís. E semana que vem, o arquiteto já está indo lá em Abreu e Lima, já para dar aquela geral, o que a gente vai fazer, vai dar uma reformada, vai botar ar-condicionado, vai ficar lindo, para a glória do Senhor Jesus. E você acha que a gente vai parar? Você acha que a gente vai parar, gente? Para não. É por isso que essa mensagem aqui, tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo. O tema da mensagem é sacrifício exorbitante. Talvez você diga assim, o que, pastor? Exorbitante, que palavra é essa? O que isso significa? Vamos ver. Que ultrapassa a medida justa. Se você não entendeu bem, tem outros sinônimos: excessivo, demasiado. Eu acredito que se tem algo que Deus quer nos ensinar e que está lá dentro do coração dele, é a sermos exorbitantes, a sermos excessivos, a sermos justamente pessoas que entendem que precisam ir além. O maior exemplo que a gente tem é Ele mesmo. Nós vamos ver que Deus ofereceu a mim e a você algo que excedeu os limites. Os limites do pensamento humano. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho. Eu sei que essa pergunta já foi feita, você talvez deve ter ouvido essa pergunta várias vezes: quem como pai daria o seu único filho por amor a uma outra pessoa? Óbvio que essa resposta é ninguém. Mas na verdade, Deus fez. E tudo que a gente tem é por causa desse sacrifício. E por mais que você ouça essa palavra sacrifício e até pense assim, pastor, mas essa palavra, ela automaticamente já não traz a ideia de algo que realmente excede as possibilidades. Traz. Mas o tema dessa mensagem é sacrifício exorbitante, porque é uma redundância para que a gente entenda que essa é a nossa meta e o nosso alvo de vida. Como assim, pastor? Nos parecermos com Deus, nos parecermos com o nosso Pai. E hoje eu quero compartilhar a história, lições da história de um homem que recebeu de Deus uma sabedoria sem medida, recebeu riquezas sem medida e se entregou sem medida a Deus. O nome dele é Salomão. Ele foi rei de Israel por 40 anos, de 970 a 930 a.C. Uma das suas maiores obras foi o templo de Jerusalém, conhecido como Templo de
de Salomão. Seu nome vem do hebraico Shalom, que significa paz. Era filho de Davi com Batseba. Você deve saber um pouco da história. Um erro de Davi, um adultério. Ele mata Urias, comete adultério com Batseba. O primeiro filho deles morre, e depois vem justamente Salomão. Salomão tinha apenas 20 anos de idade quando foi ungido rei pelo sumo sacerdote. Mas apesar dele ser muito jovem, ele pediu a Deus algo que mudou a vida dele: sabedoria. Por isso que ele foi conhecido e respeitado em todo o reino. Pessoas de várias nações iam apenas para ouvir a sabedoria e a inteligência extraordinárias de Salomão. A Bíblia fala lá em 1 Reis capítulo 3:12, Deus falando a Salomão: farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Só para você ter ideia, está registrado que Salomão pronunciou mais de 3.000 sentenças, e ele tratava com a mesma igualdade os súditos, os estrangeiros, os ricos, os pobres. Talvez você deva se lembrar de uma de suas sentenças mais clássicas, aquelas mulheres que brigavam pelo seu bebê. A gente sabe que um bebê havia morrido e havia sido trocado pela outra mãe, que dizia ser a mãe daquele menino que ainda estava vivo, mas o filho dela tinha morrido. E Salomão, com muita sabedoria, olhou para as duas e disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos cortar o menino pela metade. E nessa hora, a mulher que era a falsa mãe disse: é isso mesmo, nem meu nem seu. Ainda bem que ela não era brasileira, graças a Deus. E a Bíblia disse, naquele momento, Salomão disse assim: não, o filho é dessa aqui, ó. Só para eu e você termos uma ideia vaga daquilo que Deus havia derramado sobre a vida desse homem. E ele construiu o templo de Salomão. 7 anos de construção. Quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que esse templo era um edifício que era um complexo de recintos, de pórticos, teto, paredes revestidos de cedro. A Bíblia diz que tinha frisos de ouro, candelabros, vasos altos, baixos, que decoravam o interior daquele local. Mas eu não sei se você sabe, o sonho de construir esse templo vinha muito antes de Salomão ter chegado. Porque o sonho começou no coração de Davi, lá em 1 Crônicas capítulo 28, a partir do versículo 2, a Bíblia vai falar, eu não vou ler, mas depois você pode ler na sua casa. A Bíblia vai falar que Davi colocou o seu coração diante das pessoas, mostrando o desejo de construir um templo para Deus. É interessante porque o profeta Natan, naquela época, até disse: faz esse templo. Mas de repente Deus disse assim: quem foi que falou? Samuel, perdão. Quem foi que falou que era Davi que ia construir? E Deus disse não para Davi. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes Deus diz não, mas o não de Deus é porque na verdade existe algo maior que Deus quer fazer lá na frente. A Bíblia fala que Davi acatou aquilo que Deus havia falado, porque Deus disse assim: você não vai construir, mas o seu filho vai construir esse templo. Veja que coisa interessante, não foi Davi que escolheu Salomão para fazer o templo, e nem Salomão pediu, foi o próprio Deus que quis.
Porque na nossa vida é assim, não somos nós que vamos escolher o que vamos fazer. Sabe, não é aquilo que as pessoas vão dizer, é o próprio Deus que vai falar. Lá dentro você sabe qual é o propósito e o chamado que Deus fez para a sua vida. Existem muitas pessoas que estão procurando nos outros a resposta que só Deus pode te dar. Eu sou uma pessoa que crê em profetas, nas profecias do céu, mas eu nunca vou atrás do profeta, eu vou atrás da profecia. E a profecia está na Bíblia. O profeta é que vem a nós. Você vai ver isso na Bíblia, gente. A gente começa a entender o que Davi entendeu, que o sonho de construir um templo não era dele, era de Deus. Ele sabia que a obra não poderia ser feita por ele, mas pelo seu filho Salomão, que seria o instrumento que Deus ia usar. E o que é que Salomão faz? Tem medo, retrocede, quer voltar atrás. Será que ele vai dizer assim, não, esse sonho não é meu não conta comigo não, foi meu pai que queria construir esse... Não. Você sabe o que é que ele fez? Ele obedeceu, ele seguiu em frente, e ele deu sacrifícios exorbitantes para que o templo do Senhor fosse construído. Hoje nós vamos aprender 3 lições com a vida de Salomão. A primeira, idealize coisas maiores. Fala para a pessoa que está perto de você, idealize coisas maiores. 1 Reis 5,5 diz assim: pretendo por isso construir um templo em honra do nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono, em seu lugar, construirá o templo em honra do meu nome. Primeiro aqui a gente já vê o nível de obediência de Salomão. Ele sabia que Deus tinha falado para o seu pai que o templo precisava ser construído por ele. E aí vem a hora em que Salomão não idealiza um templo qualquer. Eu lembro que a primeira vez que eu e Thalita conversamos com os arquitetos da nossa igreja, Roberto e Rúbia, que são filhos queridos nossos, eu lembro que Thalita começou a mostrar uma pasta cheia de igreja, um dossiê das igrejas que a gente tinha visitado em vários lugares do Brasil, do mundo. Ele olhou para a gente e disse assim: vocês não querem uma igreja, vocês querem um complexo. Aí na hora eu olhei para ele e disse assim: é isso, o nome vai ser Complexo do Amor. Salomão fez a mesma coisa. Ele idealizou algo grande. Na nossa vida, a gente não pode pensar diferente. Posso fazer uma pergunta para mim, para você? O que é que a gente tem idealizado? O que a gente tem pensado? Dentro do que Deus colocou na nossa mão. Porque existem muitas pessoas que acham que precisam viver essa vida na mediocridade. E quando eu falo mediocridade, gente, eu falo em você não usar aquilo que Deus te deu para você ser uma bênção para esse mundo. Não é para você, tem a ver com você não, é com as pessoas. Salomão sabia que aquele templo seria um lugar onde a presença do Senhor se manifestaria e pessoas seriam abençoadas. Parece que a gente se esquece que o nosso Deus é o Deus que abriu o mar. Parece que a gente se esquece que o nosso Deus é o Deus que fez muralhas caírem. Parece que a gente se esquece.
realizar sonhos que Ele mesmo plantou lá dentro do nosso coração. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente acredita muitas vezes no poder de Deus para a vida das outras pessoas, mas não para a nossa vida. Você já parou para pensar que a gente tem a tendência de olhar muito o que a outra pessoa está fazendo, o que a outra pessoa está conquistando, no que ela está sendo boa, e a gente se esquece da gente? E a culpa não é de Deus, porque Deus está dizendo assim: ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu coloquei algo especial em você também, você só não está conseguindo enxergar. Você pode falar para essa pessoa que está perto de você, dizer assim: ei, tem algo especial que Deus já plantou no seu coração, você está conseguindo enxergar? Salomão enxergou, gente. Salomão começou a entender que o templo não seria comum. Por quê? Porque ele entendeu que precisava idealizar algo grande. Sabe por quê? A gente sempre diz assim: que venham as multidões. Sabe por que a gente sempre diz assim: de Paulista para o mundo? Você está pensando que a gente fala isso hoje? Não, a gente falava isso quando era uma igrejinha, pequenininho. Sabe por quê? Porque era isso que Deus tinha plantado na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. E pode ter certeza de que eu não dizia isso com fé no que eu poderia fazer, não. Eu dizia isso com fé naquilo que eu sabia que Deus ia fazer. Salomão não ouviu do pai dele: constrói um templo. Salomão ouviu de Deus: constrói um templo. Que foi que Deus já falou para você fazer, e que até hoje você não fez. Sabe, hoje a gente está com 6 igrejas, mas a gente já está idealizando 12, 24, 48, e aí bota reticências aí. E não é porque a gente quer ser a igreja que tem mais igrejas no mundo. Não tem nada a ver com isso, não. É porque a gente quer ver milhares e milhares de vidas alcançadas aqui na terra e que vão para o céu com a gente. Esse é o alvo. A gente precisa idealizar coisas grandes, porque a gente tem um Deus grande. É isso. Salomão entendeu isso. Vale a pena a gente sonhar. Por quê? Porque o sonho é a minha parte. O realizar o sonho, o fazer ele se tornar realidade, é a parte de Deus. A parte de Deus. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder o foco. Tem muita gente que, ao invés de estar caminhando em frente, está olhando para o lado, está olhando para aquilo que não está dando certo, e para de ver o que já deu certo. Houve uma Olimpíada em 1984 lá em Los Angeles, e na corrida de 110 metros com barreiras, sabe, todo mundo já considerava que um atleta norte-americano chamado Greg Foster seria o campeão. Sabe, uma rede de TV americana fez uma reportagem com ele como se ele já tivesse ganho a corrida. E no dia da corrida, sabe, o Greg,
ele parecia nervoso, mas ele estava se dando bem, ele estava correndo, ele estava chegando lá. E sabe o que aconteceu? Ele estava perto de cruzar a linha de chegada. Do nada, ele inventou de olhar para o lado, para ver os seus oponentes. 1/milésimo de segundo que ele tirou o foco daqui e olhou para aqui, um outro americano o ultrapassou e ganhou a corrida. Ele foi medalha de prata. E sabe, na nossa vida é a mesma coisa. Deus está lá dizendo assim: meu filho, bora, idealize mesmo coisas grandes, sonhe em coisas grandes que eu vou colocar lá dentro do seu coração. Mas sabe, às vezes a gente está tentando olhar para quem está do lado, perde o foco, deixa de ter aquela pegada na corrida da vida, e aí acaba perdendo. Filhos, os grandes sonhos de conquista exigem firmeza e determinação. As dúvidas vão vir, as incertezas vão vir. A gente só não pode ser dominado por elas. Tem que seguir em frente. A gente não pode se distrair. Salomão não olhou para trás. Salomão, talvez algumas pessoas podiam até dizer assim: mas é esse cara que vai construir o templo? O pai dele não foi aquele que adulterou, não foi o cara que assassinou Urias. Ei, peraí. Salomão nasceu de um fruto aí de algum erro lá atrás. Deixa eu te dizer, as pessoas haviam se esquecido de uma coisa: o mesmo Davi que pecou foi o mesmo Davi que se arrependeu e que não deixou de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Salomão não ficou olhando para o passado do pai. Salomão não perdeu o foco, ele seguiu adiante, e por isso ele fez o que fez. Sabe qual é a diferença entre sonho e meta? Deixa eu te explicar através de uma ilustração. Havia 5 macacos no galho de uma árvore. 2 deles decidiram pular e pegar algumas bananas que estavam ali perto. Responda essa pergunta para você: quantos macacos permaneceram no galho? Responde para você. Você sabe qual é a resposta? Os 5 continuaram no galho. Como assim, pastor? Porque apenas sonharam, não pularam. Foi só um sonho. Você já parou para pensar que às vezes a gente sonha acordado? Não. Você já teve algum sonho? Eu já tive sonho. E quando você acorda, você pensa que é real, foi real. É ou não é, gente? Aquele sonho com uma mesa, um banquete lindo, gostoso, comida à vontade. Não estou brincando. Tem gente que diz: pastor, eu sonhei que eu estava magro. Estou ligado, vai treinar, viu? Em nome de Jesus. Tem muita gente que está vivendo a vida assim, ó, apenas sonhando. Porque não é só idealizar coisas grandes, é se entregar. E essa é a segunda lição que a gente vai ver aqui na vida de Salomão. Por que esse cara construiu o templo que construiu? Porque ele não só idealizou, ele entregou coisas maiores. Lá em 1 Reis 6, a partir do versículo 1, diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês,
ele começou a construir o templo do Senhor. Preste atenção, o templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, no qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros. E o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. Não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. Gente, você quer ter uma ideia de como era esse templo? Vai lá em São Paulo, a Universal fez um templo idêntico. Gente, quando eu entrei, uau, pense só à frente do bicho, causa admiração. Sabe o que eu amo em Salomão? É que Salomão não era um cara que idealizava só, era um cara que fazia, que entregava, que se entregava. Quem quer viver coisas maiores tem que aprender a se entregar de uma forma que nunca se entregou. Tem que entregar coisas maiores. Salomão não foi um cara que ficou esperando as coisas acontecerem. Salomão, a Bíblia diz que ele sabia que o pai dele, Davi, tinha amizade com Hirão, que era rei de Tiro. E aí ele chegou para Hirão e disse assim: eu preciso de trabalhadores, eu sei que a madeira de vocês é boa, eu preciso que vocês venham e nos ajudem nesse sentido, porque eu tenho um templo para construir. Às vezes a gente diz assim: eu creio que Deus quer fazer algo grande através da minha vida. E a minha pergunta é: o que você está entregando para Deus fazer essa coisa grande? Estou limitando o poder de Deus? Não, gente. Porque Deus pode dar tudo, num piscar de olhos. Pá! Mas sabe o que Deus quer? Quer que a gente coloque a mão na massa. Como é que é, pastor? Quer que a gente coloque a mão na massa. Imagina se Salomão tivesse dito assim para Deus: Deus, o Senhor deu o projeto ao meu pai, agora eu estou aqui esperando o Senhor realizar, vai lá. Você acha que ia acontecer alguma coisa? É a pessoa que está querendo casar e fica só orando, fazendo jejum. Vai fazer alguma coisa, meu filho? Se arruma, bota Rexona. Isso. A mulher pinta a unha, dá aquele tapa no cabelo, bota um perfume bonito, cheiroso, dá uma piscadinha assim. Ainda existe esse negócio de piscar, gente? Não, estou brincando, meu Deus do céu. Por quê? Porque é isso mesmo. Tem gente que pensa que você tem que fazer alguma coisa. Certa vez eu ouvi que a vida apenas é vivida quando nos entregamos. Quando nos entregamos. Isso é uma grande verdade. Quantas coisas a gente não deixou de viver porque a gente não se entregou? Porque Deus dizia assim: vai, faz isso, faz aquilo. Mas a gente decidiu
ficar parado. Para e pensa. O que é que Deus espera que nós entreguemos para a gente viver coisas maiores? Ele idealizou coisas maiores, Ele entregou coisas maiores. Mas em terceiro lugar, Ele recebeu coisas maiores. Porque quem entrega, recebe. 1 Reis 6, versículo 11, dizia: a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. E assim Salomão concluiu a construção do templo. Por que Salomão conseguiu fazer algo tão grande? É simples. Obediência. Você sabia que Deus não se impressiona com o nosso trabalho se nós não vivemos em obediência? Sabe quando eu falei que a gente tem que adorar a Deus na beleza da santidade dEle, que a gente tem que adorar a Deus de uma forma verdadeira? É porque Deus, Ele não se impressiona com o levantar das nossas mãos. Deus não se impressiona com o timbre de voz dos nossos lábios. Tem uma coisa que impressiona Deus, é a nossa obediência. Por quê? Porque um coração submisso, um coração obediente, é um coração que vai alegrar Deus. Quando Jesus chegou para o jovem rico, dizendo assim: abandona tudo, dá teu dinheiro para os pobres e me segue, ou seja, oferece esse sacrifício exorbitante. Ei, aquele jovem não foi obediente. Mas Zaqueu, ladrão, cobrador de impostos, que era odiado na sua sociedade atual, subiu numa árvore depois de correr desesperadamente, ouve Jesus dizendo assim: ei, desce Zaqueu depressa, porque hoje eu vou para a tua casa. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus ficou impressionado. Sabe por quê? Pela obediência. Zaqueu obedeceu à voz do Espírito. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Deus deseja de nós um coração obediente. Deus cumpriria as suas promessas a Davi e Salomão, não porque Salomão simplesmente foi lá e construiu o templo, não, mas porque Salomão tinha obedecido a palavra de Deus. Sabe, por vários momentos na Bíblia a gente vai encontrar Deus sempre dizendo assim: se você obedecer, eu te abençoo. Por isso que a gente diz que a obediência gera bênção. Vai lá para Deuteronômio 28 até o 30, você vai ver isso. Quem obedece, recebe. Porque quem obedece passa a idealizar coisas maiores por meio da ótica de Deus, passa a entregar sacrifícios maiores para Deus e recebe coisas maiores de Deus. Vê que coisa, Salomão pediu apenas sabedoria, Deus deu riquezas, Deus deu influência, Deus o abençoou de forma exorbitante.
Quando Efésios 3:20 diz que ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É uma verdade, gente. É uma verdade. Tudo que Deus está esperando de mim e de você é que nós estejamos prontos para entregar. Entregar o que, pastor? Entregar tudo. Hoje eu fiz um story e eu disse assim: a gente vai falar sobre sacrifício exorbitante. Sabe? Você já entregou tudo para Deus? E eu não estou falando aqui de recursos financeiros apenas. Eu estou falando de vida, de coração, de sonhos. Porque a gente não está aqui nessa terra por causa da gente. Se a gente está respirando, foi Ele que nos deu ar para respirarmos. A gente está com saúde. Sabe, se de alguma forma tem um favor de Deus sobre nossa vida, é o favor de Deus, gente. E a gente tem que entender isso. Salomão só viveu o que viveu porque ele também entregou. Ele abriu mão dos seus sonhos para viver o sonho do pai. Não, do pai não, o sonho de Deus. Michael Jordan, jogador de basquete, disse: passo a passo, não consigo pensar em nenhum outro modo de se realizar algo. E é verdade, passo a passo. Você acredita que Deus ainda quer fazer coisas grandes na sua vida nesse ano 2021? Eu tenho certeza. Vamos lá, passo a passo. O que foi que Deus botou aí no seu coração? É grande. Bora lá, idealiza. Está pronto para se entregar? Está pronto para dar o melhor? Porque quando você e eu fizermos isso, pode ter certeza de que a gente também vai receber de uma forma exorbitante. Aí é quando a gente começa a viver coisas que a gente jamais imaginaria que viveríamos. Aí é quando a gente começa a ser surpreendido por Deus. Porque eu acredito que quando Salomão viu aquele templo, ele deve ter olhado e ter dito assim: uau, está melhor do que eu pensava. Deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus vai fazer na nossa vida vai ficar melhor do que a gente pensava. Vai ficar maior do que a gente pensava. Fique em pé no seu lugar. Que hoje a nossa vida seja um sacrifício exorbitante. Que hoje eu e você possamos dar esses passos, pensando como Deus pensa, dando como Deus deu, mas também recebendo como Ele nos dá, como Ele entrega. Pai, eu quero abençoar essas vidas nessa noite. Nós nos colocamos como um sacrifício, Pai, diante do Teu altar, porque nós queremos viver os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Cremos que da mesma forma que o Senhor plantou esse sonho no coração de Salomão, existem grandes sonhos que o Senhor tem plantado no coração dos Teus filhos, do Teu povo. Nessa noite, nós queremos ligar na terra aquilo que cremos que será ligado nos céus. E nós te pedimos, Pai, coloca a mentalidade do céu na mente dos Teus filhos. Deus, nós te pedimos hoje que sonhos sejam gerados, que
que sonhos enormes sejam gerados, que os teus filhos possam idealizar coisas maiores, mas também prepara-nos para entregarmos coisas maiores. Prepara-nos, Pai, nessa noite para darmos o coração, para darmos tudo que somos, tudo que temos, porque cremos também que é dando que se recebe. Talentos, habilidades, recursos. Ei, nós estamos aqui para isso, para dar. Sabemos que vamos receber mais, mas só vamos receber mais para darmos mais e fazermos o que Salomão fez. Ele não fez esse templo para ele não fez esse templo para o Pai, ele fez para o Senhor. Foi para honrar o teu nome. Que tudo que acontecer na nossa vida seja para honrar o teu nome. Que tudo que acontecer na nossa vida seja para engrandecer o teu nome. Que tudo o que acontecer na nossa vida seja para trazer alegria ao teu coração, tocar o coração das pessoas, levar transformação, levar salvação para todos, em nome de Jesus.